Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Normandy, The Great Crusade e Nerd WandaVision. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando Raiz e Nutella de hoje, Normandy, The Great Crusade é um filme feito para a TV, na qual o ator Josh Sternberg fez em sua carreira. Ele era o narrador desse filme. E WandaVision, né, é o trabalho mais recente desse ator, na qual ele interpreta ninguém menos do que o Tyler Hayward, que é o diretor da Espada. E o assunto, obviamente, a nossa análise do penúltimo episódio de WandaVision. Vinheta! Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu. Que baita episódio, hein? Episódio que foi basicamente pra explicar a origem da heroína e da vilã. Eu gostei que parece aqueles episódios quando tem nas séries também, tem muito baseado em série, porque tem sempre um episódio que mostra vários capítulos de coisas anteriores que já aconteceram, né? Tipo um compiladão de várias coisas, relembrando e tal. E foi praticamente isso, só que tem um contexto muito profundo, que foi pra revelar tudo que aconteceu, né? Exatamente. A diferença é que eles não mostraram coisas repetidas, muito pelo contrário, foram só coisas novas e as coisas que a gente já viu antes foi realmente dando um contexto. Sim. E não à toa o nome do episódio se chama Dos Episódios Anteriores. O nome em inglês é Previously, que é algo muito comum. O próprio WandaVision tem isso, né? Previously on WandaVision. Sim. Nos episódios anteriores de WandaVision. Então eu gostei ainda. Os títulos dos episódios têm essa brincadeira com a TV. E olha, Nariz, pra mim esse episódio serviu pra uma coisa. Qual? Esquece Mephisto. É verdade. Não tem Mephisto. Agatha all along, como disse o episódio anterior. É, tá muito na cara disso. Por mais que ela tem uma fala no comecinho ali que dá a entender como se tivesse uma coisa a mais por trás, mas não. Na verdade... Qual fala? Bem no comecinho, quando ela tá, tipo, contando tudo pra Wanda, ela fala, você acha que tudo isso aqui é pra você e tal, não sei o quê, mas não, tem muito mais por trás, sabe? Tipo, ela meio que, a intenção parece é que tudo que tá acontecendo tem um porquê. Entendeu? E pra mim o episódio mostrou o porquê. Sim, mas o jeito que ela fala no começo dá a entender pra quem ainda tá querendo mais informações é que pode ter alguém por trás, mas no final o episódio vai mostrando que tudo é interesse próprio da própria Agatha Harkness. Exatamente, né? Como eu disse, Agatha all along, ou, né, na versão em português, Agatha e mais ninguém. E eu, honestamente, se for verdade isso, eu prefiro do fundo do meu coração que seja a Agatha a grande vilã da parada. Eu acho interessante, muito melhor que um Mephisto que não havia sido introduzido até o momento. Eu já havia falado em alguns outros episódios que eles precisariam explicar muito bem esse Mephisto. Lógico que se for eles explicarem bem, tudo certo, mas eu gosto do fato de ser uma série protagonizada por uma mulher, na qual a vilã também é uma mulher. Eu só não gosto muito das motivações da Agatha, porque aparentemente parece que é poder pelo poder. Sim. Inclusive, o episódio começa em Salem, lá no ano de 1600 e pouco. Eu achei muito legal isso, eu não esperava que eles fossem mostrar Salem, né? Relembrando que as principais bruxas, as lendas das bruxas, nasceram em Salem, né? Tanto que até existem as bruxas de Salem. Sim. E deixa claro que ela era uma bruxa de Salem. Só que era uma bruxa de Salem que estava justamente tentando ter mais poder do que ela era capaz de lidar. Aí as próprias bruxas de Salem decidiram castigá-la. Prenderam ela no tronco e, ao que tudo indica, eles iriam executar a Agatha. Inclusive a própria mãe. E deixa claro que a mãe, ela era a líder dessas bruxas. Só que deu a entender que tudo isso foi um plano da Agatha, porque quando as bruxas lançaram o poder na Agatha para matá-la, ela absorveu esse poder. Sim. E depois matou a mãe. E o broche que ela usa
que é referência direta aos quadrinhos, pertence à mãe dela. Que pra mim, na minha cabeça, aquele broche simboliza liderança. Porque a mãe, ela era a líder das bruxas de Salem. Sim. E eu tô assim, eles realmente meio que deram uma mudada, porque a Agatha nos quadrinhos, eu já falei isso antes, ela não é vilã. É muito pelo contrário, ela ajuda muito a Wanda, ela quer o bem da Wanda. Ela é a mentora da Wanda nos quadrinhos. Ela não é uma pessoa necessariamente boa, mas definitivamente não é ruim nos quadrinhos. O único ato realmente de maldade da Agatha nos quadrinhos foi justamente na época de Salem, né? Que a própria Agatha nos quadrinhos se arrepende disso, porque ela queria manter a pureza da bruxaria nos quadrinhos. Tá. E ela entregou algumas bruxas que ela considerava impuras para vários religiosos queimarem na fogueira. E ela se arrependeu disso. Tá. Porque, querendo ou não, qual era a outra pessoa no mundo real que preservava a pureza, abre aspas, da humanidade? Ninguém menos que o Adolfinho, né? Adolfinho Hitler. Aí ela queria fazer a mesma coisa, só que com as bruxas. Aí, repito, a Agatha, ela se arrepende. E eu até acho engraçado que eu achei uma adaptação interessante, porque assim, se você parar pra analisar, o que fizeram com a Agatha na série foi o que a Agatha fez com as bruxas nos quadrinhos. Só que na série, a Agatha foi, abre aspas, a vítima. Não foi a pessoa que foi atrás. Sim, verdade. Eles teve uma inversão aí. Eu achei interessante mostrar esse passado da Agatha, bem na época de Salem. Mostra que ela é bem velha. Não é tão velha como nos quadrinhos, mas ainda assim bem velha. E aí, ela embarca por uma jornada através do passado da Wanda. E a forma que ela se utiliza de embarcar nesse passado da Wanda é legal, porque é realmente as duas caminhando pelas memórias da personagem. E a gente vê realmente a infância dela com ela criança. Foi uma história de origem da Wanda que a gente nunca teve, né, no MCU. Exatamente. E eu achei legal que algumas teorias acabaram sendo confirmadas de que a razão da Wanda ter criado uma sitcom, né, dentro do Rex, dentro de Westview, foi porque ela foi uma criança criada à base de sitcoms. Sim. O pai dela levava vários DVDs com seriados clássicos, como The Dick Van Dyne Show, A Feiticeira, I Love Lucy, para eles assistirem em família. E era a única felicidade desses personagens, porque Sokovia estava em uma guerra civil. E deixou bem clara a guerra civil de Sokovia. Não mostrou exatamente o motivo, as razões, mas deixou claro que eles estavam em guerra. E a gente pôde ver a origem, que foi somente citada na Era de Ultron, do míssil do Tony Stark caindo na casa da Wanda e matando os pais dela. Ela disse que eles deram muita sorte que o míssil não explodiu, porque eles esperaram por 2 dias esse míssil explodir. Eles já se consideraram mortos nesse período, só que por sorte o míssil não explodiu. E é aí que vem o primeiro retcon, né, dentro do MCU. Não foi sorte. Foi a probabilidade que a própria Wanda criou. Exato. A gente descobre que dentro do MCU não foi a Joia da Mente que deu os poderes para a Wanda. Ela, de acordo com a própria Agatha, nasceu bruxa. Só que ela tinha um poder limitado. E como ela tem esse poder de controlar as probabilidades, ela conseguiu fazer que o míssil não explodisse. Como que funciona? Por exemplo, qual é a probabilidade de um míssil cair e não explodir? É muito pequena uma probabilidade dessa. Ainda mais o míssil das indústrias Stark, que até então, né, o Tony Stark, ele era o melhor fabricante de armas do mundo. Sim. Então, as chances de um míssil desse não explodir eram muito pequenas. É tipo, uma vez a cada 1 milhão de não explodir. Porém, a Wanda, com esses poderes de alteração da probabilidade, fez as probabilidades ficarem a seu favor. Sim. Eu achei legal essa explicação. Inclusive, você reparou que quando o míssil caiu, ele tinha uma luz vermelha piscando? Sim, ficava piscando o tempo todo. Ficava pip, pip. No comercial da torradeira Stark, o primeiro comercial que nós vimos em WandaVision, mostrava a torradeira das indústrias Stark e tinha uma luz vermelha piscando. Era a única coisa vermelha piscando em um episódio inteiro preto e branco. Verdade. Entendeu? Eu achei direto, né? Uma referência direta a esse míssil. Eu achei muito interessante.
E logo na sequência a gente vê ela crescida, se alistando, né, abre aspas, pra Hydra, pra entrar na Hydra. Deixa claro que ela se voluntariou. E tem um momento muito engraçado, essa parte da Hydra, é que a Agatha olha pra ela e fala, peraí, seus pais morreram na guerra, você vivia em uma guerra civil onde a liberdade era limitada e você se voluntaria pra fazer parte de um grupo terrorista? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, assim, eu que acreditava na liberdade. Quando ela diz que eu acreditava na liberdade, a Agatha olha pra ela de, menina, suas definições de liberdade são estranhas, sabe? Ok, mas e aí vem a cena mais interessante de todo o episódio, na minha opinião. Uma das mais, né? Que a experiência da Hydra consistia em pegar várias cobaias e pedirem para essas cobaias simplesmente encostarem a mão na joia que estava no cetro do Loki. Sim. Só que acontece que eles deixaram claro que todas as cobaias morreram ao pôr a mão nessa pedra. Só que a Wanda não precisou nem chegar próximo a essa pedra. A pedra foi até ela. Uhum. E ela conseguiu ter um vislumbre do futuro. E você reparou, né, no que ela enxergou. Cara, não lembro mais. ela se enxergou usando o uniforme da Feiticeira Escarlate. Ah, era uma sombra, não era? Era uma sombra, era uma silhueta de uma pessoa de braços abertos indo em direção a ela. Só que era ela mesma. Entendi. Era ela mesma com a coroinha da Feiticeira Escarlate. Resumindo, provavelmente o uniforme que ela vai usar ou no final da série, nesse último episódio, ou então o Doutor Estranho 2, em algum momento. Tá. Ela se viu no futuro. Uhum. E após essa visão, os poderes dela são amplificados. E a Agatha deixa claro que os poderes da Wanda são aumentados. É algo que ela já tinha e a joia apenas desperta, aumenta o que já estava lá dentro. Sim, é. Eu só fiquei com uma dúvida, porque assim, em nenhum momento mutante é citado. Basicamente, a Agatha deixa claro que a Wanda é uma bruxa. Os poderes vêm da magia. Agora, eu não sei se o MCU, eles vão transformar a Wanda em uma mutante. Porque assim, vamos lá. A Feiticeira Escarlate e o Pietro, né? A Wanda e o Pietro, eles são os personagens da Marvel que provavelmente tiveram a maior quantidade de retcons da face da Terra. Pra você ter uma ideia, a origem na qual o Magneto, os pais deles, só acontece em 1983, 20 anos depois que eles foram criados. Nossa. Entendeu? Uhum. E recentemente, justamente por causa dessa treta de Fox e Marvel, a Marvel ela quis desvincular de vez a Wanda e o Pietro da origem mutante deles nos quadrinhos. Então estabeleceram que os poderes deles vieram de outro lugar, que eles não eram mutantes e que Magneto não são os pais deles. Então atualmente eles não são filhos de Magneto. Eles foram durante décadas, mas atualmente foi descoberto que não. Tá. Só que aí que vem a parte interessante. Os quadrinhos atuais da Feiticeira Escarlate, ela tá tentando realmente entender da onde ela veio, porque ela reconhece que ela foi enganada muitas vezes sobre a sua verdadeira origem, e ela quer saber como ela tem esses poderes. E nos quadrinhos, existem dois grandes personagens que são responsáveis pelos poderes da Wanda. O primeiro deles é o Alto Evolucionário. Quem já assistiu aquele desenho do Homem-Aranha Ação Sem Limites, eu acho, que mostra, que dá a impressão que se passa no futuro, mas não é no futuro, é uma terra alternativa que ele está. O Alto Evolucionário é um dos grandes vilões desse desenho animado. O Alto Evolucionário, ele basicamente é um personagem que muda a genética de outros personagens. Ele é o maior geneticista da Marvel. Então, ele fez experiências tanto na Wanda e no Pietro. E é explicado que ele alterou as células deles, moléculas e etc, para fazerem eles parecerem que eram mutantes. Tá, entendi. Mas eles não eram mutantes, entendeu? Uhum. Eu acabei de explicar do Alto Evolucionário, né, que fez as moléculas tanto da Wanda como do Pietro mudarem, para as pessoas pensarem que eles eram mutantes. Só que pelo que eu pude compreender, isso só serviu, no caso da Wanda especificamente, para que ela pudesse ter um acesso mais fácil à magia. Ela sempre teve esse poder mágico dentro dela, né? Ela sempre, digamos, foi uma bruxa, por assim dizer, tal qual foi mostrado no seriado. Só que também era limitado. Foi as experiências do Alto Evolucionário que deixaram a Wanda
mais propensa a dominar a magia com mais facilidade do que, por exemplo, outros magos que tiveram que aprender magia na raça, como o próprio Stephen Strange. Sim, então no caso, a mexida na genética dela deixou ela com mais probabilidade a aprender magia de modo mais fácil. Isso, exatamente. Isso na origem mais recente. Tá. E o que é a magia do caos? O episódio termina falando da magia do caos. Eu quero explicar agora pra antes de chegar no final do episódio. Vamos lá. A magia do caos, incrivelmente, eu descobri que ela existe na vida real. Eita. Lógico que não é do jeito que a ficção é mostrada, mas são pessoas que acreditam no ocultismo, né? Pessoas ocultistas creem que são capazes de alterar a realidade. Olha. Só que é algo muito mais interno do que externo. Existe até um grupo de magia do caos, de pessoas que acreditam na magia do caos, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Olha só. Porque a magia do caos, essa ideia de magia do caos, nasceu recentemente, entre aspas, no final da década de 70. Tá. Só que aí, logicamente, que a ficção usou isso para criar suas diversas histórias. E na Marvel, é explicado que a magia do caos nasceu de um demônio chamado Kiton. Ele foi o primeiro ser na Terra a dominar o poder da magia negra arcana. Ah, sabe o que isso tem ligação? Isso tem ligação aos baralhos de tarô, sabia? Olha só. Você tá falando de arcanos e tal, cada carta de baralho de tarô são arcanos, que o pessoal chama, né, pelo nome. Então deve ter muita coisa ligada aí também à tarologia, vamos dizer assim. Provavelmente, não duvido. Tanto que a Wanda foi criada por ciganos. Olha entendeu? Aí. Nos quadrinhos. Veja só. Tá, e esse Kiton, Nariz, ele governou a Terra por muito tempo e ele foi conhecido como o Deus do Caos. Porque ele conseguiu moldar a realidade do nosso planeta. Entendi. Aí, eventualmente, o Kiton ele foi exilado e selado numa dimensão alternativa através da montanha de Rundagor, que fica localizada na Europa Oriental. Foi nessa montanha que a Wanda e o Pietro nasceram. Entendeu? Entendi a ligação agora. E é meio que explicado que quando ela nasceu, o Kiton viu na oportunidade de colocar essa magia dentro da Wanda para que ela se tornasse um potencial recipiente para ele habitar no futuro. Tá, então é tipo assim, ó, vou preparar essa menina aqui para qualquer coisa, se eu quiser possuir ela, eu consigo possuir mais fácil porque ela tem a magia do caos. Exatamente. E aí, eventualmente, ela aprendeu a lidar, a controlar essa magia do caos a ponto de alterar a realidade e etc. Eu tô falando disso, eu não sei se eles vão citar Kiton, se eles vão... Caramba, já mal tava falando de Mephisto, já vão falar de outro demônio, sabe? Mas ó, eles vão ter que dar alguma explicação, porque quando terminou a série e a Agatha Harkness falou pra Wanda, você tem a magia do caos, você é a feiticeira escarlate. Quando ela manda uma dessa, a Jéssica, a primeira coisa que ela perguntou, Jéssica, pra quem não sabe, é minha esposa, ela falou assim, o que é essa magia do caos? Acabei de explicar. Então, não, mas foi o primeiro questionamento. Só que assim, eles, como você sempre disse, né, que você até comentou, acho que nos episódios anteriores, que tudo na Marvel tem que explicar a origem do nome do personagem. Então eles acabaram de explicar por que é feiticeira escarlate, né, por conta da magia vermelha, etc e tal, que é a magia do caos. Eu acho que eles vão ter que dar uma pinceladinha de leve da origem da magia do caos. O que é a magia do caos lá? Eu acho que eles vão explicar sim, porque termina o episódio nesse cliffhanger. Então, entendeu? foi o gancho, né? Exato. Pausa aí, Nariz, que eu quero continuar falando do episódio. Eu só queria dar uma explicada na magia do caos, porque nós vamos chegar lá. Sim. Continuando na jornada da Wanda, eu acho muito legal, Nariz, que eles mostram o momento que a Wanda invade a sede da espada. Sim. Aliás, melhor dizendo, não foi uma invasão. Ela foi de boa até dialogar, a espada, né? Dialogar, porque ela descobriu que o corpo do Visão estava lá. Só voltando um tiquinho só, antes dessa parte que mostra a invasão, né, da espada, que não é uma invasão, foi tipo uma trocada de ideia, só que ela tava meio brava, mostra um momento em que ela meio que teve uma conectividade maior com o Visão, depois da morte do Pietro, né, na Era de Ultron. Teve mais essa outra
essa outra Nossa, lembrança. Foi uma que lembrança lindo. mais de diálogo, uma coisa assim mais tranquila, né? Então não dá tanta assim importância, mas mostra o momento que ela tem uma ligação mais forte com o Visão, né? Pra depois sim cortar pra essa Exato. parte dela depois do estalo invadindo a espada. Mas eu preciso falar desse momento, que bom que você citou. Eu juro pra você, eu tava até vendo, eu não sei em qual live que eu assisti, que eles estavam comentando, fizeram esse episódio só pro Visão poder falar a frase linda que ele diz nesse momento. Sim, não, eu falei, Não, nossa, não é possível, que frase cara, linda. eu acho que o roteirista teve a ideia dessa frase. Gente, vamos fazer um episódio só pra justificar essa frase. Não, porque assim, vamos lá. O WandaVision deixa claro, desde o início, que é uma série sobre luto e sobre perdas. É a Wanda tentando lidar com a sua dor. O WandaVision é sobre isso. É sobre a gente aprendendo a lidar com as nossas perdas, com pessoas que foram embora. E a Wanda, ela não conseguia lidar com isso de jeito nenhum. E ela tem um diálogo com o Visão na sede dos Vingadores, no qual ela fala sobre como ela ainda sente falta do Pietro, como que ele é importante ainda pra vida dela, né? E o Visão, ele é um sintozoide que nasceu há pouco tempo, então ele não sabe o que é o luto. Porém, ele sabe o que é o amor. Porque ele já conseguiu experienciar de alguma forma o amor. Seja o amor dos amigos, entendeu? Não necessariamente o amor romântico. Aí ele disse que na visão dele, o luto é o amor que perdura. Cara, essa frase é muito impactante. Sim. Quer dizer, o luto, a gente fala de luto e a gente pensa em tristeza. Só que não, o luto é isso. O luto é a nossa incapacidade de deixar de amar alguém, mesmo depois desse alguém morrer. Quando ele falou essa frase, o primeiro comentário que eu fiz foi, nossa, que frase foda, sabe? Tipo, como você consegue mostrar uma coisa que tava o tempo todo na tua cara e você nunca tinha reparado. Exato, exato. E é isso mesmo. O luto é isso. A gente não consegue deixar de amar alguém mesmo quando essa pessoa morre. Então, vou repetir essa frase. O luto é o amor que perdura. É o amor que se mantém. É o amor que se recusa a ir embora. Muito legal. É muito foda. E a Wanda, ela já estava tendo dificuldade de lidar com o luto do irmão. E pouco tempo depois disso, ela consegue se apaixonar por este homem, que o Visão não deixa de ser um homem, né? E ela perde esse homem também. E depois da gente ver toda essa jornada da Wanda, né, pelo passado da Wanda, a gente só vê que ela teve uma vida só de perdas. Ela não consegue deixar de amar essas pessoas que ela perdeu. Sim. E agora, indo pra sede da espada, que eu achei muito interessante essa cena, que ela tem a permissão de entrar, só que ela tá com pressa, ela acaba dando uma arrombadinha de leve na porta. O cara fala, não, deixa eu te liberar, não precisa. Puf, poderzinho dela, né, ela arromba a porta e ela fica de frente ao corpo do Visão despedaçado. E agora a gente vê em detalhes. Pesada cena, diga-se de passagem. Sim. E só que acontece que o diretor da espada, ele só deixa a Wanda entrar porque ele acha que ela pode acabar despertando o Visão. Que eles estavam fazendo experiências no Visão justamente para despertá-lo, para que ele pudesse virar uma arma. Sim. Como nós já havíamos especulado antes. Aliás, esse é o projeto Catarata. Aí ele fala, não, deixa ela se aproximar. Quem sabe o poder dela não consegue fazer o que nós não conseguimos até agora. Só que aí tem uma cena muito bonita. Ela usa a magia na cabeça do Visão, especialmente na região onde ficava a joia da mente. Ela diz, eu não consigo sentir você. No Vingadores Guerra Infinita, ela tá fazendo a mesma coisa na cabeça do Visão, só que ele tá com a joia da mente, e o Visão pergunta pra ela, o que você sente? Ela, eu só sinto você. Ela diz no Vingadores Guerra Infinita. E a última coisa que o Visão diz antes de morrer, pelas mãos da própria Wanda, ele fala, você não é capaz de me machucar, Wanda. Sabe por quê? Porque eu só sinto você. Pronto. Então ela dizer, eu não consigo sentir você, já é muito pesado. Sim. E não deu certo. O poder dela não desperta o corpo e ela vai embora. Só que dentro do carro dela tem uma carta. E essa carta tem um endereço, que é justamente um Westview. E a gente descobre que o Visão tinha comprado um terreno para os dois. Sim. Onde eles iriam construir a casa deles juntos. Que esse terreno seria em Westview. E é nesse momento ela desaba. Ela começa a chorar e o poder dela se expande de tal forma que
tudo sai do peito dela e a casa se constrói sozinha, o Westview fica em preto e branco e um Visão nasce de dentro dela. Não é o corpo, ela não pegou o corpo do Visão. Aquele Visão do seriado que nós estamos acompanhando saiu de dentro da Wanda. Sim. Nari, você tá entendendo que o Visão que nós estamos acompanhando nasceu da dor da Wanda? Sim, nasceu da dor da Wanda e mostra que tudo que ela sentia por ele saiu e está ali na frente dela, porque como você disse, saiu do peito dela, né? Ele foi criado do peito dela, então foi todo do amor da Wanda, da perda, do luto que ela criou um novo Visão. Exatamente, desse amor que perdura. E o Westview, como eu disse, fica em preto e branco, né? Fica com este visual de sitcom, porque a gente já sabe, porque ela foi criada à base de sitcoms. Então é algo que conforta ela. Então ela criou um mundo que a conforta, mas foi totalmente sem intenção e totalmente sem querer. Sim. E Nariz, eu tenho um adendo antes de chegar no final do episódio de fato. Você percebeu que a Agatha Harkness está sempre com um coelho na mão, acariciando ele? Sim, sim. O nome desse coelho, ela já disse nos primeiros episódios. É Sr. Scratch, o nome desse coelho. Tá. Eu fui pesquisar sobre a Agatha Harkness. Você sabia que a Agatha Harkness nos quadrinhos tem um filho? E que o nome do filho é Nicholas Scratch? Eita, porra. Eita. Sabe o que eu tô achando? Minha teoria. Eu acho que já devem ter teorizado em algum outro lugar, mas... E se, na verdade, ela não quer o poder pelo poder? Ela quer o poder pra conseguir transformar o coelho em filho de novo, né? Que ela fala de transmorfo, não fala? Transmutação, coisa assim. Foi a hora que ela tava segurando a cigarra no comecinho do episódio, ela fala de transmutação, que ela transforma a cigarra em pássaro, etc e tal. Só que ela fala que ela não faz isso em larga escala, ela faz isso, é um poder muito difícil, só consegue fazer com coisas pequenas, e a Wanda conseguiu fazer isso numa cidade inteira. Então, e ela quer aprender esse poder da Wanda pra ela conseguir fazer isso e transformar o coelho em filho de novo, só pode ser isso. É o que eu tô suspeito. Pode ser o poder pelo poder. Mas assim, como o coelho é o Sr. Scratch, o nome do filho dela nos quadrinhos é Nicholas Scratch, eu tô com essa teoria. Ela tá muito interessada nos filhos da Wanda, que são duas crianças que nasceram do nada. Sim. Entendeu? Eu acho que talvez no fundo seja pra salvar a vida do filho dela. Não sei, joguei no ar. Boa. E falando agora do finalzinho mesmo, termina a série com a Agatha Harkness segurando, digamos, criando os filhos da Wanda a rédeas curtas, né? Quase que literalmente. Você não é uma boa mãe, vou aqui criar por você. Não, brincadeira, mas eles estão numa rédea, parecem dois cavalos, a Agatha Harkness está lá enforcando os dois com a magia. Sim. E é quando ela diz que a Wanda tem o poder do caos e que ela é uma feiticeira escarlate. Pelo que eu pude compreender, no MCU, talvez feiticeira escarlate seja um título. Parece. Entendeu? Alguém que tem uma determinada nível de poder pode ser considerado uma feiticeira escarlate. Tem também um fato, Nariz, que nos quadrinhos recentes, e eu digo recente mesmo, de 2016, como eu te falei, ela foi atrás da sua origem, né? Já que ela quer entender, eu não sou filha de Magneto, eu não sou mutante, que de caralho eu sou, né? E ela descobriu que uma coisa que ela já sabia, que ela é adotada, que os pais que criaram ela não são os pais dela de verdade, até aí tudo bem. Não sei se no MCU é assim, em nenhum momento no MCU é dito que ela é adotada, os pais que aparecem até o momento podem ser os pais dela de verdade, como podem não ser. Sim. Mas ela descobriu o nome verdadeiro da mãe dela, que é Natalia Maximoff, né? E ela era uma feiticeira que tinha o título de feiticeira escarlate. E sabe quem também tinha o título de feiticeira escarlate? Melhor dizendo, feiticeiro escarlate? Opa. O pai da Natalia Maximoff. E ela descobriu que o título feiticeira escarlate é algo familiar dos Maximoff. Talvez, de repente, a Marvel pode estar seguindo esse caminho. Pode ser que sim, pode ser que não. E terminando de vez o episódio, nós temos uma cena pós-créditos, no qual é bem interessante. Como eu te falei, o Visão da série foi criado através da dor da Wanda. Sim. Só que o corpo físico do Visão ainda existe. E a gente vê um Visão totalmente branco, como já aconteceu nos quadrinhos, no qual o Hemsworth, né, o diretor da espada, conseguiu acordá-lo. Como ele conseguiu? Justamente com a energia da Wanda. Eles haviam mandado um drone nos primeiros episódios que ficou cheio de energia da Wanda, e com a energia da Wanda ele despertou esse Visão. E se for igual aos quadrinhos,
Esse Visão branco, ele é um Visão completamente sem sentimentos. Ele realmente, eu acredito que ele vai ser uma arma da espada. Eita. Então eu imagino que vai ter um embate entre visões, entendeu? No final da série. E lembra que o Paul Bettany disse que ele teve a oportunidade de atuar com um ator muito importante, que no qual ele é um ídolo, que é o ídolo da vida dele? Aham. Estão especulando que o Paul Bettany estava falando do Paul Bettany. Porque ele tem um humor bastante irônico, Paul Bettany. Aham. Então talvez ele estivesse falando dele mesmo. Ele teve a oportunidade de atuar com ele mesmo. E, Nariz, finalizando, uma teoria minha, tá? Teoria minha. Tá. O Visão da série é basicamente uma alma. Ele é uma alma, tipo, que saiu da Wanda. É tudo de bom que existe no Visão. Sim. O Visão branco, ele é só uma carcaça sem alma nenhuma. Uhum. E se arranjarem uma forma de colocarem a essência do Visão, que saiu de dentro da Wanda, dentro deste corpo robótico que não tem alma? Pronto, temos o Visão de volta. Então, eu acho que pode ser assim. Tenho minhas teorias. E, continuando nessa onda de teorias, nos quadrinhos, Nariz, tanto o Billy como o Tommy, eles são fragmentos da alma de Mephisto, né? Que o Mephisto, ele engole de volta. Só que, anos depois, eles reencarnam em duas crianças aleatórias. Tá. Como eu disse, eu acho que não tem Mephisto. Mas, Billy e Tommy existem. Talvez eles não existam fora do Rex. E se for verdade, e se realmente essa minha teoria do Visão for real, de que ele consegue, abre aspas, possuir um corpo, por que não Billy e Tommy não seriam capazes também de possuir dois adolescentes? Pode acontecer. Igual acontece nos quadrinhos. Só que, tipo, eles não têm uma longa vida. Eles poderiam, tipo, coexistir no corpo de duas outras crianças ou de dois outros adolescentes. Pode ser. É interessante. Eu acho que talvez seja a solução tanto pro Visão como pro Billy e pro Tommy sobreviverem após o WandaVision. Não sei, mas estou ansiosíssimo para o último episódio desse seriado que fez eu arrancar os cabelos de tantas teorias. Muito bom. Depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. Zack Snyder revela que a sua versão de Liga da Justiça termina com um enorme gancho para uma continuação. Só que ele afirma que não fez isso de propósito, pois o plano original do filme era ter duas outras continuações. E ele apenas terminou a sua versão de Liga da Justiça como ele originalmente havia planejado. Mas ele já tirou as esperanças da galera dizendo que isso é um gancho que não vai levar a lugar nenhum, pois provavelmente nunca que essa continuação verá a luz do dia. Irmãos Russo indicam que já estão trabalhando em novo filme de super-heróis. Todo o elenco da série Miss Marvel celebra o fato de estarem trabalhando nesse seriado com uma tatuagem. O elenco inteiro tatuou o símbolo da Miss Marvel, que é um raio, em seus respectivos corpos. Eles falaram que isso é uma forma de simbolizar o amor que eles tiveram ao trabalhar nessa série. Zack Snyder confirma que havia planos para um filme dedicado ao Nightmare Batman, que é o futuro pós-apocalíptico que o personagem sonha em Batman vs Superman e que retornará em Liga da Justiça. Tom Holland diz que está preocupado com a sua atuação no filme Uncharted. Isso porque ele acabou se focando muito mais em aparentar ser um astro de ação visualmente interessante para as telas da câmera do que em de fato fazer uma boa atuação. Então ele não sabe como a sua performance ficou. A cidade de Detroit finalmente acabou a estátua de Robocop que eles estavam construindo depois de 10 anos de trabalho. Relembrando que a franquia Robocop se passa inteiramente em Detroit, com a cidade sendo um personagem importante para a franquia. O último episódio de WandaVision será o mais longo. Ao que tudo indica, ele terá 50 minutos de duração. Tom Holland afirma que Spider-Man No Way Home possui a maior cena de ação da história do MCU.
Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download aqui, né? Tanto pelo Orelo, que é a plataforma de podcasts que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto também no YouTube. Sim, estamos no YouTube. Procura lá, vai lá na pesquisa, coloca Nerd Raiz Nerd Nutella, mas na pesquisa você coloca por canal, né? Channel. E daí, quando você pesquisar, vai ser a primeira opção que vai aparecer. O primeiro canal ali disponível com o nosso logo, tá certo? Se inscreva por lá e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem episódio novo no YouTube do Nerd Raiz Nerd Nutella. Você também pode ouvir pelo Spotify, pelas todas as outras plataformas de podcast, a gente agradece sempre. E claro, você também pode seguir no @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem algumas brincadeiras, né, dos destaques lá, você pode conferir, enquetes, quiz, muita coisa bacana, e você pode mandar também a sua sugestão ou comentário por lá ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para o seu amigo, para sua família, para todo mundo que gosta desses assuntos, para ficar sempre por dentro e vocês também debaterem. E claro, quando você menos esperar, no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.